Não me cobrem, pessoal. Outra coisa. Quem já foi meu aluno aí? Eu. Alguém já foi meu aluno? Acho que alguns Tudo aí. aí. Então, para aqueles que não foram, minha letra ela é quase ilegível, na verdade. Então, qualquer dúvida, eu pergunto que palavra é essa, que termo é esse, entende? Qualquer dúvida, é só fazer uma revisão de... Ainda bem que é só a letra, mas o professor é gente boa, viu? né? Bora ver. É verdade. Revisão de conjuntos. Por que a gente vai precisar rever conjunto? Porque a gente vai precisar entender o que é um produto cartesiano, que é o R2, que é o produto cartesiano de R por R. Uma revisão de conjunto é o seguinte, nós tomemos conjuntos A e B, não vazios. Não vazios, certo? Ei, professor, Oi. o lado esquerdo aí tá dando uma cortada pouca, mano. É, tá mesmo, né? Pior que tá pra mim também. Vou ter que ir no instante, então. Eu vou deslocar o monitor. A câmera fica em cima do monitor. Melhorou? Agora deu certo. Alô? Tá show, Tá. tá show. Prossiga. Tomei uns conjuntos, né? A e B não vazios, né? Nós definimos o produto cartesiano, né? Cartesiano de A por B, como sendo o par ordenado XY, tal que X pertence a A e Y pertence a B. De maneira que nesse produto cartesiano a gente possui os seguintes axiomas, né? Com os seguintes axiomas, né? Os seguintes axiomas é que XY é igual a B, se somente se X for igual a e Y for igual a B. X for igual a O segundo é que, como é o par ordenado, na verdade é o seguinte axioma. Você tem, como é o par ordenado, observe que o par XY ele é diferente de YX, né? Aqui mesmo se a gente tiver, por exemplo, A igual a B,
no geral, o par x vai ter que ser diferente de yx. Mas porque a própria definição de produto cartesiano, a ordem importa, entendeu? Ou seja, aqui, obviamente, a ordem importa, por isso que chama... isso daqui se chama par ordenado. Por isso isso daqui se chama par ordenado. Porque a ordem importa. Porque você tem de achar quando você trata do... Quando você toma o conjunto A igual ao conjunto B, que o par x y é igual ao par yx. Só que não é. Por quê? Porque senão você teria uma contradição na própria definição. Por quê? Porque, seguindo essa definição, aqui a gente está tomando um conjunto, né? Esse conjunto aqui que é o produto cartesiano, a partir de dois outros conjuntos iniciais, tá certo? Ou seja, tomemos o conjunto A e o conjunto B. Nós podemos tomar um terceiro conjunto, certo? Que a gente chama de produto cartesiano, de maneira que na primeira entrada a gente toma os elementos de A, na segunda a gente toma os elementos de B, certo? Claro que a gente pode chamar esse conjunto de C. E podemos fazer um quarto conjunto, né? Que é, por exemplo, A cartesiano C. Não é? Que seria assim. Seria A cartesiano C, né? Que é A cartesiano B. E por aí vai. A gente pode definir infinitos conjuntos dessa maneira. Certo? Posso pagar? Não, professor, estou terminando aqui a última parte. Essa luz é um pouco pequena, viu, pessoal? Tem que... Só a câmera na esquerda não está bem visível, não. Né? Oi? Essa imagem da esquerda, aqui da minha esquerda, não está muito bem visível, não. Tá não, pessoal? Aqui a... Dá para abrir mais a câmera, não, não? Dando uma pequena cortada, professor, isso, ó. Cortada? Agora eu não tô vendo cortada, não, sinceramente. Logo no início aqui da esquerda, mano. Só um pouquinho mesmo. Acho Aqui? que só tá uma letra, é. Aqui já não é aqui, aí é vocês. Vocês estão vendo no celular, é? Eu tô no notebook aqui. Eu acho que tem que aumentar a tela, algo tem a ver com formatação, com o formato. Mas se estivesse cortando, estaria cortando para mim também, entende? E não tá cortando. Mas como está sendo gravado, depois a gente tira a dúvida. Né? O pessoal tá falando aqui nos comentários que pode ser que não esteja em tela cheia, pessoal, o de vocês. Porque quando realmente aquela hora que o menino falou que tava cortando, tava cortando para mim também aqui na tela, entende? Mas tá de boa, então dá pra entender. Pode prosseguir, professor. Eu terminei de copiar. Agora tomemos o conjunto dos números reais, certo? O conjunto dos números reais é simbolizado por essa letra, né? Certo? Então, temos o produto cartesiano cartesiano é. Ele é definido da seguinte maneira. Ele é x, y, tá ok. X e y pertencem aos reais, né? Ou seja,
a primeira entrada é o número real e a segunda entrada é o número real. Onde satisfaz os axiomas da seguinte maneira, que é, como eu já falei, né? É somente se x é A e y é B. O axioma 2 aqui, x, y mais w, ou seja, o par ordenado x, xy mais o par ordenado wz, ele vai ser igual a O o professor par. tá cortando à esquerda aí a tela. Tá pegando tudo, não. Ah, Mas show pra mim tá ok, tô vendo todo. então, é como você está Eu cortando. tô Eu no também tô vendo computador. toda. Eu tô no computador e não tô vendo todo, não. Clique em cima duas vezes na tela. Ah, então é Está um meu, pouco professor. fechada mesmo à esquerda, professor. Oi? A imagem está um pouco fechada à nossa esquerda mesmo, né? Não, mas se tivesse, todo mundo teria esse problema, cara. Não, tá tranquilo, professor. Desculpa aí. Deu certo clicando duas vezes? Quer dizer que, na verdade, aqui a minha é porque tava no zoom, entendeu? E aí eu baixei o zoom aqui e deu bom. Então tá, vamos fazer isso, né? Ah, É. Faz aí, Silas. entendi. Aí. Eu vou tentar afastar mais aqui o computador. Não, mas tá de boa, professor, agora. Melhorou aí, pra quem tava cortando? Tá show agora. Então, você soma o par ordenado xy mais o par ordenado z, wz, na verdade, vai ser o par ordenado na primeira entrada, na primeira entrada x mais w, e na segunda vai ser y mais z. Na terceira entrada, existe um elemento no terceiro axioma seja gama um número um escalar e o par yx pertencente a R cartesiano R. Aqui, em vez de eu ficar chamando R cartesiano R, você lembra de potenciação, que em vez de a gente ficar colocando 2 vezes 2 vezes 2, né? A gente coloca como, geralmente? 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Que notação que a gente usa? 2 2 ao ao cubo. cubo. A gente vai fazer isso daqui. O R é como se ele tivesse multiplicado, entre aspas, né? Porque que é um produto que a gente define como produto cartesiano. Então, a notação que a gente vai usar, como é um produto cartesiano de R por ele mesmo, a gente vai usar essa notação aqui, ó. Vou escrever de preto, não, vou escrever de vermelho. R2. Ou seja, quando você vê R2 é os reais, cartesiano por ele mesmo duas vezes. Se você vê um R3, acho que você já deve ter visto, né? É o R por ele mesmo, no sentido cartesiano, por ele mesmo três vezes. Por aí vai, R4, R5, R6, R7, R8. Ou seja, o R elevado a N é o R cartesiano por ele mesmo N vezes. Tá certo? Então, em vez de eu ficar colocando essa notação carregada, eu vou colocar apenas simplesmente R2. Então, o gama escalar xy vai ser como se eu estivesse multiplicando cada entrada, que vai ser yx, y, aliás, desculpe, gama x, gama y. Para todo gama real. Então,
Então, pessoal, aqui é os principais axiomas que rege o R2. Tá certo? Obviamente a gente pode definir outras coisas, só que essa definição, por que é axioma? Porque essencialmente você não tem como provar, assim, a não ser que você admita que ele já seja um espaço vetorial, mas deixa ser corpo para quando você vem na disciplina de geometria analítica. Tá certo? Mas em si, esse basicamente é o axioma que rege o R2. Também vale para o R3 e tudo mais. Aqui a gente está definindo a operação soma, certo? A operação soma, ela existe um elemento neutro em relação à soma. Vocês sabem o que é elemento neutro em relação à soma? O que é um elemento neutro em relação à soma, pessoal? Alguém sabe aí o que é? Não é o zero, né? Aquele que se eu somar com ele não vai alterar o resultado. É o zero, né? Que na verdade é comumente conhecido, mas na verdade vai ser o ponto que a gente chama de origem, né? Ou o zero do produto cartesiano também. Um elemento neutro em relação à soma de um grupo, né? Vocês vão ver em estruturas algébricas, de um grupo não, de um anel, desculpe, é que você pega qualquer elemento, um elemento qualquer do conjunto, aí você define a operação soma, né? Que é que a gente está definindo. Você define a operação soma. Então, existe um elemento fixo e qualquer outro elemento que você pegue somado com esse elemento fixo dá o primeiro elemento, né? No caso, por exemplo, a gente tem nos reais o zero, né? O zero que é o elemento neutro em relação à soma. É uma coisa parecida, por exemplo, qual é o elemento neutro em relação à multiplicação? Nos reais é 1. É um, exatamente. O elemento neutro em relação à multiplicação. Por exemplo, lembra de matrizes? Por exemplo, você pegar a matriz N por N. N por N não, 2 por 2, por exemplo. Qual a matriz, você define o produto das matrizes, né? Aí você pergunta qual o elemento neutro seguindo o produto das matrizes, né? O produto, tô falando. É a matriz identidade, né? Matriz que é aquela que todo o resto é zero e só na diagonal principal ela é 1. Então, isso aqui é elemento neutro em relação àquela operação que você está definindo. Aqui eu estou definindo a soma. Então, qual o ponto, né? Qual o elemento neutro em relação à soma? Onde as entradas é o 0, 0. Posso apagar? Pode, professor. Pode sim. Seguindo esses axiomas, né? Seguindo o que foi dito, né? O que foi dito? Então temos que existe um elemento neutro, vou chamar de em relação a a soma. A soma, ou seja, para todo xy pertencente ao R2 existe, eu vou chamar de A', B'. Professor, em relação ao quê aí? Elemento neutro. Em relação à soma. Ok.
existe a linha belinha, tá o quê? X mais Y mais a linha belinha é igual a X mais Y. A gente vai descobrir que, na verdade, quem é esse a linha belinha vai ser o coordenada 0, 0. Por quê? Porque, seguindo a definição de soma, como é que eu posso somar, né? Eu posso somar coordenada a coordenada, né? X a linha e Y mais belinha, que vai ser XY. Vai ser XY, certo? Agora, veja que eu tenho um par ordenado igual a outro par ordenado, né? Então, a primeira entrada é igual à primeira entrada e a segunda é igual à segunda. Portanto, x mais a linha é igual a x, e y mais b' é igual a y. Mas aqui são todos uns reais, né? X, y, a linha, b' são todos uns reais. Está somando o x mais a linha é igual a x. Então a linha só pode ser quem? A linha só pode ser 0. E o b' também só pode ser 0. Portanto, esse elemento neutro em relação à soma é o ponto 0, 0. Que a gente chama de origem do produto cartesiano de R por R, certo? Então, quando eu colocar só esse zero aqui, então fica subentendido que eu estou, na verdade, tomando a origem daquele produto cartesiano, né? Por exemplo, se a gente estiver tratando no R3, no R4, no R5, então vai ser a origem, só que com 5 entradas, com 6, por aí vai. Alguma dúvida? De boa, professor. Pode prosseguir. Posso pagar, pessoal? Vai apagar, então. Aqui, aqui foi só a questão da definição algébrica de o que é um produto cartesiano. Geometricamente, o que é um produto cartesiano, né? Você define a orientação, né? Você, por exemplo, escolhe passeio para ser isso aqui, isso aqui. E a origem é a interseção dos eixos, né? É o 0, 0. E, obviamente, a orientação ela tem que ser ortogonal, né? Claro que existe sistema de coordenadas, né? A gente depois vai ver. Você pode ter, na verdade, você pode ter uma coisa oblíqua. Ou seja, não necessariamente o sistema precisa ser ortogonal. Claro que para facilitar as contas, para ajudar na vida da gente, né, a gente vai tomar um sistema ortogonal. A ideia é o seguinte, a ideia é você ter aqui, vai ser na horizontal é a primeira entrada e na vertical é a segunda entrada, certo? Ou seja, aqui você está tomando a primeira entrada, que a gente chama de quê? De ordenada. A primeira entrada no sistema dual, a gente chama de ordenada. E a segunda entrada, abscissa.
Agora eu não lembro, sabe se isso é com S ou com C, mas deixa quieto aí. Eu acho que é com C, hein? Bateu uma dúvida agora, viu? É porque tu fala abscissa. Abscissa. Peraí, acho que é... É com C, pessoal. ABICISSA. Ah, valeu. Vendo aprendendo, pessoal. Aí, próximo semestre eu vou perguntar de novo para os alunos, para ter certeza. Tem um S antes do C aí, ó. É ABSCI. Por isso que eu tava achando estranho, é o dígrafo SC. Assim, né? Isso. É por isso que eu tava achando estranho. É o dígrafo SC. Então, aqui a abscissa ordenada. Obviamente, aqui, por que a gente faz para que a horizontal seja a ordenada e a vertical seja a abscissa? Para facilitar a vida da gente, novamente, entendeu? Porque o cérebro humano, efetivamente, quando você vai procurar, digamos que não tem essa definição, certo? Digamos que você vai se orientar aqui. Você quer achar esse ponto, né? Você tá olhando para frente, você quer achar esse ponto. Qual o primeiro eixo que você toma instintivamente? É o X, né? É o horizontal. Depois é que a gente toma Vertical. o vertical. Agora esquece a parte geométrica. Digamos que tu vai orientar aqui agora. Tu vai olhar para qual coordenada primeiro? X. O X. Então faz sentido colocar a primeira entrada para ser a horizontal, né? E a segunda para ser a vertical. Entendeu? Claro que você poderia mudar toda no sentido de orientação, você poderia tomar assim também, ó, por exemplo. Poderia ser X aqui e aqui poderia ser Y, né? E continuar dessa maneira. A primeira entrada agora vai ser a vertical na outra direção e a segunda vai ser a horizontal na outra direção. Você pode também. A questão é para que complicar, né? Se a gente já tá tão bem definido as coisas já. Ei, professor. Oi. A minha falou aí no chat aí, mano. Eu acho que o senhor tinha botado X na ordenada e Y de Cissa, né? Eu acho que é o inverso, hein? Perinha. Cara, eu detesto essa definição porque é uma definição muito Rasa, enxuta. e não é nem isso, é que você não usa, propriamente dizendo. Porque você chama a primeira entrada e a segunda entrada, acabou. Entende? É a abscissa. Aqui é a abscissa, não é? Isso. Aqui é a abscissa, aqui é a ordenada. Eu Isso. coloquei como, hein? O inverso. Inverteu, mano. Na horizontal Ordenada e é abscissa. abscissa. Aqui Ordenada é a ordenada, pessoal. Y é a ordenada e a X é a só abscissa. ordenada. Aí, mas vocês vão ver o número quanto tem o número de vezes que eu vou ler essa definição. Só hoje. Entendeu? Então, esse é o sentido do jogo. Ah, sim, eu esqueci de explicar. Por que a orientação é importante, né? Digamos, eu escolhi aqui a horizontal para ser a primeira entrada e a vertical a segunda entrada. Ou seja, toda vez que eu tiver, por exemplo, um ponto 3 e menos 5, eu já sei que a horizontal é a primeira entrada e a vertical é a segunda entrada. Ou seja, primeiro, 3. Como eu estou tomando a orientação para cá e eu estou tomando daqui para ser a origem, então vou tomar 3 unidades daqui da origem para a direita, ou seja, o 3 é aqui. E a segunda entrada é menos 5, então eu estou tomando, segundo essa orientação, estou tomando da origem para baixo 5 unidades. Ou seja, 1, 2, 3, daqui é o menos 5. Agora tu pega digamos, retas imaginárias invisíveis, né? Imaginárias visíveis não, desculpa, paralelas, perdoe, retas paralelas aos eixos, intercepta essas retas
Aí tu vai ter o ponto. Esse ponto aqui é o ponto que a gente está procurando. 3 e menos 5. Lembra que eu falei que a ordem lhe importa? Isso aí é o ponto de interseção, né, professor? Exatamente, a ponto de interseção com... Olha, por isso que tem que ser com 20, pessoal. Já estão pedindo para entrar. Então, esse é o ponto que a gente está procurando. 3 menos 5. Lembra que eu falei que a ordem importa? Por que a ordem importa? No sentido algébrico, para dar sentido no sentido geométrico. Por que a ordem importa no sentido algébrico? Porque para tu ter a ideia geométrica. Porque se eu tivesse 3 e menos 5 e fosse igual a menos 5 e 3, então tu estaria dizendo que esse ponto seria igual a esse ponto aqui, por exemplo. E eu pergunto, geometricamente, esse ponto é igual a esse? Não. Não, porque eles estão tendo quadrante diferente. Então, por isso que na definição é par ordenado, que a ordem importa. Tá certo? Para dar sentido à ideia geométrica. Não, até porque a disciplina de geometria analítica, né? Posso apagar? Se fosse desse jeito aí, professor, eles estariam em quadrantes diferentes, né? Não, eles estão em quadrante diferente. Pois é, não fazia sentido, Se a né? ordem não importasse, não faria sentido, entendeu? Não teria sentido. Verdade. Seria um conjunto vazio, na verdade. Isso aqui, obviamente, não é vazio. Seria um paradoxo. Ó, Vai ter que mudar alguma ideia alguma ideia está errada na teoria. Posso apagar? pode. E o que é um vetor? Um vetor vai ter pelo menos 2 pontos, né? Pessoal, outra coisa. Quando eu digo que um ponto A pertence ao produto cartesiano R2, o que eu estou querendo dizer com isso? O que significa A pertence ao produto cartesiano R2? O que significa? Que é o conjunto A duas vezes? Não, é que Não. ele é um ponto que tem duas entradas. Um X e um Y. Exatamente. Ele é um ponto, ou seja, quando eu digo que isso daqui pertence ao R2, obviamente ele como é que eu posso dizer? Lembra de teoria dos conjuntos, vocês viram? Um elemento pertence ao conjunto, né? Tem o conjunto C, e tu tem um elemento, a gente diz que o Y pertence a C, o Y pertence a C. Esses elementos que a gente está tratando do R2, na verdade, esses elementos que a gente vai tratar o R2, R3, R4, eles são chamados de pontos. Então, quando eu digo que um ponto ou um elemento pertence a R2, quer dizer que ele tem duas entradas. Ele tem, por exemplo, eu posso chamar de XA, YA, posso chamar Professor, de... Oi. isso aí também é relacionado ao negócio de classe de equipolência, né? Se eu não me engano. Equivalência. Equivalência, né? Equivalência. É isso aí mesmo. E tem no mesmo É porque, na verdade... intensidade, direção e sentido, né? Não, Isso aí é módulo. equipolência. Repetão. Não, cara, desculpa. Tu tá confundindo duas coisas. É classe de equipolência, exatamente, direção, sentido e módulo, beleza. Eu achei que tu estaria falando de classe de equivalência, que é reflexiva, simétrica e transitiva. Não, tô falando desse. Tu falou essa primeira. Equivalência, exatamente, Faz parte disso aí, né? Mais ou menos. Na verdade, a gente vai ter que definir o que é um ponto, para poder definir o que é um vetor, para poder definir o que é direção, sentido e módulo, e para poder definir quando os dois vetores são equivalentes, entendeu? Aí você vai ver que, na verdade, a equipolência é uma classe de equivalência. Mas a gente Entendi. tá indo um rumo. Então, pessoal, aqui, ó, fica claro que quando eu digo que um elemento pertence ao R2, ou um ponto pertence ao R2, claramente ele tem duas entradas. Aí já fica a critério como é que você decide chamar, né? Você pode chamar Azinho, Bzinho, entendeu? Aí já fica a gosto de vocês. Claro que se tu tá tomando 2 pontos ou 3 pontos, né?
A e B pertencente ao R2, você não está tomando isso daqui, viu, pessoal? Isso daqui não faz sentido. Quer dizer, até faz se a gente tiver no R4 ou coisa do tipo. Mas quando eu estou falando A e B pertence ao R2, estou querendo dizer que o A ele tem duas entradas, vou chamar de XA, YA, e o B também tem duas entradas, que eu vou chamar de XB, YB, tá certo? Agora, o que é um vetor, né? Voltando a definir. Tomemos dois pontos A e B pertencente ao R2. E o segmento que une esses pontos, né? Obviamente com a diferente de B. Não precisa que o A seja diferente de B, não. Pode ser igual. A gente pode ter o vetor novo. A e B pertence ao R2. E o segmento que une esses pontos, né? Com segmento que une, não, desculpa. Segmento com extremidade nesses pontos, né? Nesses pontos. Esses segmentos com extremidade nesses pontos, né? Como a gente já define geometria planar, ele é AB com a barrinha em cima. Definimos como vetor o segmento orientado definimos o vetor AB o segmento orientado com origem A em A e terminando em B. E você está aqui no R2, certo? Aí tu tá aqui o ponto A, ele tem coordenadas, a abscissa tem a ordenada, e tem o ponto B. Então, o vetor vai ser o segmento orientado, que começa em A e termina em B. E a gente simboliza por o AB com a setinha saindo do A e indo em direção ao B. Pessoal, aqui um adendo que é não confundam com a definição de semi-reta, tá certo? Aqui pode confundir com a definição de semi-reta que digamos, que passa por A e B, mas vai na direção de B, origem A. A semi-reta que tem origem A e passa em B. Não confunda. Então, isso é um vetor. Isso aqui é um vetor. Alguma dúvida? Não. Posso apagar? Posso apagar, pessoal? Por mim, sim. Então,
um vetor, ele possui, então, em outras palavras, né? Um vetor AB, ele vai ter, as coordenadas dele vai ser pegar o ponto A, ponto B menos A. Né? Porque tu está começando em A e terminando em B. É como se você estivesse fazendo diferença B menos A. Um exemplo? É como se fosse extremidade menos origem, né? Na verdade é isso mesmo. É como se fosse, não, é isso mesmo. Um exemplo, né? Você toma o ponto A, será para ter coordenadas 1, 3, e o ponto B, coordenadas menos 2 e menos 3, por exemplo. Então o vetor AB, como vai ser as coordenadas do AB? Vai ser B menos A, né? Vai ser menos 2, menos 3, menos A. Vai ser menos 2, menos 3. Aqui você, sutilmente, aqui, lembra daquela propriedade que eu falei do gama que multiplica x, y, né? Você passa o gama para dentro, né? Aqui você está fazendo isso, ó. Aí você passa o menos para cá, né? Fica menos 3, menos 1. Que é como se estivesse multiplicando menos 1. Aí depois você opera, soma coordenada a coordenada. Então eu vou fazer isso diretamente. Vai ser menos 3, menos 2, menos 3, menos 5. Menos 3. Aí, professor, no caso, entra naquele segundo axioma, né? Que eu tinha dito antes, né? Eu não sei se é o segundo, não, mas entrando daqueles lá. Pois é, então. Mas entrando daquele. Aí depois você soma coordenada a coordenada. Fica menos 3, menos 2, menos 3, né? Menos 5. Aí fica menos 3, menos 1, menos 4. Entendi. Aí, por exemplo, se a gente quiser o vetor... O vetor BA. O BA, por definição, é A menos B. Então fica 3, 1, menos 2, menos 3. Que é menos com menos mais, né? 3 mais 2, 5. E 1 menos com menos mais fica 1. Tá certo, né? Menos com menos mais. Aqui fica mais 3, 1 mais 3, 4. Olha, engraçado, né? Que deu o mesmo vetor de cima, só que com o sinal trocado, né? E aí é coincidência isso? Ou tem alguma propriedade que a gente possa considerar aí? Deve ter alguma propriedade, com certeza. A história do vetor oposto, né, professor? Exatamente. Esses dois vetores são chamados de opostos, né? Porque, na verdade, você tem isso daqui. Você tem, observe que para qualquer vetor AB, você tem que é B menos A, correto? Agora você bota o menos em evidência. Fica, botando menos em evidência, fica A menos B, né? Se você multiplicar, fica menos A e menos com menos mais, fica mais B. Então fica menos A mais B. Correto? Só que isso daqui, Correto. A menos B, por definição, é o vetor BA. Então, toda vida que você tiver um vetor, por exemplo, AB, ele é igual ao menos BA. Então, os vetores AB e BA, TBs e BA, são chamados de opostos. São chamados de vetores opostos. Tudo bem? Professor, Oi. no caso, né? Seria a mesma coisa eu pegar esses vetores que a gente descobriu, né? O menos 5 e o menos 4 e multiplicar por menos 1, no caso, para dar o... É isso que eu estou fazendo aqui no final, ó. Ou seja, eu não precisaria, depois que descobrisse a primeira,
Eu precisaria fazer o segundo, não é isso? Se a gente assume Só essa por essa. propriedade, aí basta multiplicar essa primeira por menos 1 e você vai ter o vetor BA. É isso que eu tô querendo dizer aqui nessa parte de azul. Entendeu? Entendi. Por exemplo, digamos que eu sei que o vetor, por exemplo, eu posso apagar aqui? Posso? Pode sim. Pode, professor. Alguém que eu não posso aqui? Vou apagar então. Um exemplo, né, do que não sei quem foi que perguntou. Catarine. Um exemplo é, por exemplo, digamos que tu tem um vetor CD, né, mudando de letra, né? O vetor CD, ele é menos 2 e 3. Certo? Aí eu pergunto quanto vale não, vou pedir para calcular. Calcule menos 2 vezes DC. Aí, no caso, seria o menos 2, que multiplicaria o 2 e o menos 3, no caso, né? Não. Observe bem. Aqui é o vetor CD. Aqui é o vetor CD. E esse vetor aqui é o quê? DC. DC. Eles são vetores iguais para tu poder multiplicar diretamente? Diferentes. Não, eles não são. Desculpa, desfocou, né? Pô, isso ficou legal aqui. A da sua cara da minha internet, ela dá uma oscilada. Voltou. Ó, você só pode fazer isso quando você tem o mesmo vetor. Mas tu vai usar essa propriedade de fato, só que não tão direto quanto você quis usar. Uhum. Na verdade, vai ser o seguinte, vai ser, por exemplo, vamos apelar por CD, vai ser menos Seria DC. o dobro do CD, né, professor? Que o sinal de menos investe, né? O vetor. Exatamente, é isso mesmo. Ó, a gente vai apelar para essa propriedade que a gente acabou de ver, né? Que CD vai ser menos DC, correto? Correto. Agora eu vou multiplicar por 2. Isso daqui é o que a gente quer, né? Isso daqui é o que a gente tem já. É como o nosso colega falou, vai ser o dobro de CD. Portanto, menos 2 DC vai ser 2 vezes menos 2 e 3. Vai ser menos 4 e 6. Então, não é tão direto você multiplicar. Por quê? Porque não é o mesmo vetor. Entendi. Entendi agora. Entendeu? Entendi sim. A gente está com quanto tempo de aula? Que vocês nem esperavam que ia ter aula hoje, né? Na verdade, não. Eu esperava, mas eu pensava que era só informe. Não, então deixa a gente continuar a próxima aula, pessoal. Eu só queria dar as caras mesmo. Tá certo? Vamos estudando no livro aí, tá aí, fazendo exercício. Eu vou preparar a lista para você entregar semana que vem. Tá certo? Ok. Ah, no caso, você vai passar a lista na quarta ou vai passar ainda hoje? Não, hoje não. Eu acho que talvez quarta. Tá, ok. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um trato com vocês. Sempre que eu entregar a lista, entreguei em dia tal, vai ser pelo menos uma semana de diferença para vocês entregarem, entende? Digamos que eu entreguei na quinta. Sei lá, Aí, no caso, na outra quinta, é isso? no mínimo. Aí seria? Entendi. A vantagem Tá do... bom. Oi? Professor, e as provas? É tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia? Sim, dia de prova. Eu não entendi a tua pergunta. O prazo Ele que o senhor colocou, vai eu dar acho, na prova. as datas das provas já. Ah, eu entendi. Eu acho que tu quer dizer eu passar num dia e você entregar no mesmo dia que eu passar, né? Isso. A Eu pergunta? falei isso, é exato. Pronto. Vai ser Mas sim. não é isso não, né?
Vai ser sim. Que é isso, pelo menos 24 horas, pelo menos. Não, cara, eu sou nem Um Jack, dia eu sou pra nem entregar Jack no Bauer. outro. Eu não nem Jack Bauer. Ei, professor, e referente ao teu horário, mano, porque até hoje eu nunca tinha feito aula à noite, não, entendeu? É de 6h30 então, até eu que hora? também não. Não, mas não é meu horário, não. É o horário da UES. Sim, mas como é esse horário aí? É de 6h30 até que horas, mais ou menos? Eu vou É parar a que gravação. é. O horário das aulas, mano. Ah, cara, segunda